A minha primeira leitura do mês de fevereiro foi um livro que já estava na minha lista de leitura há muito tempo. Muito tempo mesmo. Mas sabe quando você precisa de alguém que olhe pra você e fala assim, nossa, esse aqui é o meu livro favorito. Esse é o meu livro favorito da vida. Juro pra você. E foi justamente isso que me aconteceu. Um colega virou pra mim e falou, se alguém me perguntar de novo e de novo, qual é o livro mais foda que eu li, eu vou sempre escolher esse livro. Eu falei, porra, preciso ler esse livro agora. E foi assim que eu li Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Meus amigos, então, Flores para Algernon tá publicado aqui no Brasil pela editora Aleph, né? É um livro de 1966, um livro já antigo. É um livro que eu, pessoalmente, conhecia e não conhecia. Aí, como assim, Bels, você conhecia e não conhecia? Eu conheci o livro porque, há alguns anos atrás, eu assisti uma série chamada Person of Interest. E tem uma personagem que tem uma história com esse livro. Essa personagem, ela se vinga de alguém que maltratou uma amiga dela. E quando eu digo maltratou, gente, né? E não só, tá? A pessoa abusou dela e enterrou a guria no quintal. Diga-se de passagem, assim, pesadíssimo. E aí, essa pessoa mandava cópias do Flores para Algernon múltiplas vezes. Assim, uma vez por ano no aniversário da amiga dela pra esse cara. E eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça. Tipo assim, porra, eu quero ler esse livro um dia. Porque se essa personagem que eu adoro tem essa história interligada com ele, alguma coisa legal deve ser. Como era uma história meio assim, sci-fi, de novo. Sci-fi, gente. Eu sou a louca da ficção científica, às vezes. Da fantasia da ficção científica, honestamente. Mas como a ideia, assim, né, de Person of Interest é lidar com o computador, lidar com quanto as pessoas estão sob vigilância. E no caso de Person of Interest, vigilância do Estado, né? E vigilância dos Estados Unidos, mais especificamente, já que a série é de lá. E aí, eu sempre achei que a obra tinha um fundo interligado a isso. Meus amigos, eu nem conto pra vocês o quão errado eu tava. Sim, Flores para Algernon é um livro de ficção científica, mas nós estamos acompanhando a história do Charlie Gordon. O Charlie Gordon é uma pessoa que tem uma deficiência de inteligência, né? Ele não tem um QI elevado e ele tem ali já na casa dos seus 30 e poucos anos, quase 40, e ele tem, digamos assim, o que as pessoas na época consideravam e chamavam de retardo mental. A história do livro é basicamente o Charlie sendo selecionado para passar por uma cirurgia de melhoramento, digamos assim. A ideia da cirurgia é que o Charlie iria, a partir dela, conseguir compreender, aprender e acessar o conteúdo do mundo ao redor dele de uma forma completamente diferente. Ele iria se tornar mais inteligente. Durante toda a história, nós percebemos o quanto se tornar inteligente é algo importante para o Charlie. É basicamente o maior desejo dele, né? É não só saber ler e escrever, mas ser considerado inteligente o suficiente para ser motivo de orgulho. Durante a história você entende por quê. O lance é que o Charlie vive em uma sociedade, a nossa, né? E olha assim, de novo, o livro foi escrito nos anos 66, né? Então, é muito doido o quanto isso continua absurda e extremamente cruel e atual. Porque é uma sociedade extremamente capacitista, né? A nossa sociedade é uma sociedade extremamente capacitista. E é absurdo o quão as pequenas coisas que acontecem com o Charlie todos os dias são reais, são possíveis, são prováveis e com certeza tá acontecendo nesse exato momento com alguém, sabe? É muito doloroso, é aterrador, é desesperador, eu não tenho outro jeito de dizer pra vocês. O livro se subdivide em múltiplos relatórios que o Charlie escreve pros médicos dele. E você acompanha o Charlie antes, durante o processo, depois, porque a cirurgia tem efeito. E o Charlie, que era a pessoa que não possuía um QI elevado, que não tinha a compreensão nem
a malícia do mundo pra entender quando as pessoas eram más com ele, eram cruéis com ele, riam dele. Ele passa a entender, ele passa a compreender, ele surpassa todas essas pessoas. Ele adquire um conhecimento absurdamente gigante. Ele efetivamente sai de um local de QI baixo para um gênio. Ele se torna um gênio. E o jeito que as pessoas ao redor dele tratam ele é absurdo. Porque não é algo que acontece ao longo de um período muito grande. O que acontece com Charlie acontece num período de poucos meses. E as entradas no jornal, né, assim, é basicamente um romance epistolar. As entradas no jornal vão te mostrando o quão cruel são as pessoas. O quão pra elas estava tudo bem maltratar aquela pessoa quando ela não entendia. Mas a partir do momento que ela se tornou uma pessoa que detém inteligência para compreender as situações, as pessoas não queriam mais ele por perto. O jeito com o qual as pessoas visualizam ele muda muito, muito, muito rapidamente, muito fortemente. E o Charlie, que tinha orgulho de ter amigos, se torna alguém solitário. Se torna alguém indesejável. A inteligência dele separa e desloca ele daquele lugar. Tanto que chega um momento que o Charlie sabe, ele não sabe mais se valeu a pena. E aí a gente tem algo muito doloroso, que é, nós percebemos que a cirurgia dele não vai ter um efeito duradouro. Uma parte que eu esqueci de comentar é, antes de realizarem experimentos em humanos, as pessoas realizaram experimentos em animais com essa cirurgia. E o ser que teve mais sucesso nesses experimentos foi um rato chamado Algernon. E o Algernon começa a apresentar declínio. Enquanto ele começa a apresentar declínio, o Charlie é inteligente o suficiente, inclusive muito mais do que as pessoas que realizaram a cirurgia nele, e ele começa a estudar o caso. E ele mesmo desenvolve a própria tese do porquê a cirurgia que foi aplicada nele não vai ter sucesso. E aí, meus amigos, a gente tem o inverno. A gente acompanha o Charlie passando pela cirurgia, ficando inteligente, e depois a gente acompanha o inverno. E que coisa dolorosa. Que coisa dolorosa. Todas as relações interpessoais, todos os momentos que são descritos entre o Charlie e a família, o Charlie e os amigos, o Charlie e as pessoas que trabalharam com ele nesse projeto, e as pessoas que se sentiam donos dele porque transformaram ele em algo diferente. Tudo. Absolutamente tudo sobre Flores para Algernon é doloroso. É muito doloroso. É um livro insano, ímpar, é genial até, sabe? E foi uma experiência, assim, muito engraçada, porque eu li ele em um dia e meio, mais ou menos. E quando eu terminei, eu mandei a mensagem pro meu amigo, porque assim, ele não falou pra mim, tipo, lê esse livro. Ele comentou. Muito bom. Num grupo em que eu faço parte, a pessoa falou assim, poxa, esse livro é incrível. E aí ele falou, se eu puder escolher sempre um livro muito foda, muito incrível, vai ser sempre esse. E aí eu falei, pronto, subiu na minha lista. E eu tava uma semana e meia sem conseguir ler nada, né? Eu tava sentindo uma ressaca literária muito forte. E eu falei, vou ler agora. E aí eu comecei a ler o livro imediatamente, por umas 5, 6 horas da noite, de um dia. No outro dia, sei lá, 5 horas da tarde, eu tinha terminado. E eu tava chorando copiosamente. E aí eu mandei mensagem pra ele falando, meu coração tá todo partido, cara. Que soco no estômago, que história absurda, que coisa insana. Eu tô acabada, eu tô destruída. E ele falou, poxa, eu devia ter falado os gatilhos pra você, me perdoa. Eu falei, não, tipo, nem pelos gatilhos em si, sabe? Tipo, a história é louca, a história é incrível. A escrita é muito, muito doida. Tipo, o livro é muito bom. Foi muito doloroso, mas o livro foi muito bom. Foi uma experiência muito necessária pra mim. Porque eu não vou falar pra vocês que eu não sou uma pessoa que reproduz capacitismo. Eu acho que nenhum de nós tem como dizer isso. Por mais que a gente queira, nós somos pessoas capacitistas. Eu duvido que durante o seu crescimento você nunca tenha dado risada de uma piada de má fé com relação a uma pessoa que não tem o mesmo nível de inteligência que você. Se nós já somos capacitistas com pessoas que possuem outras deficiências, tipo, pessoas que possuem problemas para se locomover, problemas de audição, problemas de visão, que dirá para lidar com pessoas que possuem algum tipo de problema relacionado à inteligência. A nossa sociedade nos cria desse jeito. É comum, é normal, é aceitável para muitas pessoas. E mesmo que você
como eu, tenha sido uma pessoa que, apesar de ser colocada nessa sociedade desse jeito, tenha tentado trabalhar em si mesmo e melhorar, a gente não pode dizer que a gente tá nesse lugar 100%. Nenhum de nós pode. Então, ler Flores para Algernon foi um saculejo, sabe? Olha só, ainda que você tenha muito a se orgulhar da sua caminhada, você não tá perfeito, você não tá no lugar. Os levantamentos, os questionamentos, os momentos que o Algernon, ou melhor, desculpe, que o Charlie, perdão, fala sobre si. Pior, os momentos que o Charlie fala sobre o Algernon, sobre ver aquele ser, que é um animal irracional, desempenhar tarefas e ser tratado como um bicho numa jaula. Apenas por um fim. Ele não tem direitos? Porque ele é um bicho, ele não tem direito? É dos anos 60, sabe? É um livro dos anos 60 e é uma reflexão tão pertinente, tão perspicaz, tão necessária e tão real, tão válida. Pra hoje, 2025. Então, assim, leiam Flores para Algernon. Assim, se façam esse favor, né? De novo, o livro está publicado aqui no Brasil. É um livro curtinho, menos de 300 páginas. Vão preparados porque a porrada é segura, sabe? Você fica assim... É um daqueles livros de você terminar a leitura e ficar 20 minutos olhando pro teto, sem entender nada sobre a vida. Falando, o que eu tô fazendo aqui nesse universo? Quem sou eu, sabe? Tipo, por quê? Quem eu... O quê? Como? Quando? O quê? Leiam Flores para Algernon. Leiam mesmo. Leiam demais. Eu não tenho ele físico ainda, mas vou comprar pra poder entregar pras pessoas e falar, lê isso aqui. Lê isso aqui, tô mandando. Porque, que livro, meus amigos? 5 estrelas. 1000 estrelas, assim. 1000 de 10. 1 milhão de 10. Leiam Flores para Algernon.